Pergunta do consulente Rafael, um consulente aqui assíduo, ouvinte assíduo do nosso programa. Que Deus abençoe o Rafael. Ele pede para o pastor explicar o texto de Romanos, capítulo 9 e verso 33, que eu vou estar lendo aqui para o pastor e também aos nossos ouvintes. Diz assim, Romanos 9, verso 33. Como está escrito: eis que eu ponho em Sião uma pedra de tropeço e uma rocha de escândalo, e todo aquele que crer nela não será confundido. Nós queremos dizer ao nosso consulente que esse texto bíblico tem relação com o livro de Isaías, capítulo 8, versículo 14. É praticamente uma profecia que está se cumprindo na pessoa do Senhor Jesus Cristo, e não somente nele, mas também nos ouvintes, dependendo da atitude dos ouvintes para com a pessoa de Cristo. Então diz aqui, neste capítulo 8 e versículo 14, essa posição. E eis-me aqui com os filhos que me deu o Senhor por sinais, por maravilhas em Israel da parte do Senhor dos Exércitos, que habita no monte de Sião. Então, esse texto tem relação com o texto de Romanos, capítulo 9, versículo 33, e nós queremos dizer então que a forma de entender este versículo é que a vinda de Jesus a Jerusalém teria dois efeitos, duas situações opostas: pedra de tropeço, rocha de escândalo. Então, esta pedra de tropeço tem o sentido de quando Jesus veio como Messias, foi rejeitado pelo povo judeu, a tal ponto que nós tomamos conhecimento que ele foi escolhido de preferência um facínora, Barrabás, e foi indicado como sendo então uma pessoa escolhida para morrer na cruz. Já nós temos outra colocação de outros que receberam a Cristo, aceitaram-no como Salvador e assim passaram a viver como discípulos deles. E não tinham qualquer sentimento de vergonha, de decepção, que pudesse macular a vida deles. Então, pedra de escândalo com dois resultados. Um, para os que receberam a Cristo, que não seria. E para outros que recusaram a Cristo, que Jesus se tornou para eles uma pedra de escândalo. A próxima pergunta é do consulente Manuel Messias. Ele pede para o pastor explicar o texto de 2 Coríntios, capítulo 12, aquele texto famoso que fala do apóstolo Paulo, que ele ali com um espinho na carne orou ao Senhor e Deus lhe respondeu: a minha graça te basta, Paulo. Só que o Manuel Messias está dizendo que alguns falam que isso era por causa de pecado, que o apóstolo tinha esse espinho na carne. Ele pede para o pastor então explicar esse texto, 2 Coríntios, capítulo 12. Nós queremos dizer ao Manuel Messias que o próprio texto, isto é, versículos que precedem a declaração sobre espinhos na carne, ela responde à pergunta que o nosso consulente fez. Não tem nada de pecado nesse texto.
Paulo, como sabemos, nos versículos antecedentes, a partir do versículo 1, ele teve uma revelação da parte de Deus fabulosa, extraordinária, que poucos até hoje tiveram qualquer coisa parecida. Ele diz então que foi arrebatado até o terceiro céu e depois então ele diz que ouviu palavras inefáveis que ele não podia revelar aos seus leitores. Diante dessa augusta revelação, primeiro céu, o céu que nós contemplamos com os olhos vivos, quer dizer, sem necessidade de outros aparelhos. Tem o céu que vem em segundo lugar, que é o céu dos astronautas, pessoas que circundam este planeta nosso, com roupas especiais, com óculos especiais, e isso não está à vista nossa. São técnicos que, às vezes, então estão participando de descobertas aí para o nosso proveito. E, finalmente, o terceiro céu, onde está o trono de Deus. Neste último lugar, ele foi. Ele esteve lá. E ele, então, revela a condição que chegou a esse ponto. Para que não me exaltasse pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de não me exaltar. Então aqui está a finalidade desse espinho na carne. Não houve pecado na vida de Paulo, mas ele tinha suscetível, poderia ocorrer na sua vida um pecado de exaltação, como que dizendo, eu tive um privilégio inaudito que outros não tiveram. Mas ele então, exatamente esse espinho na carne, veio preveni-lo, para que não caísse nesse pecado. E para que não me exaltasse pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de não me exaltar, acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor para que se desviasse de mim, e disse-me, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Então está aqui, qual é a finalidade desse espinho? Para que não me exaltasse. E ele, assim, evitou o pecado, decorrentemente desse espinho na carne, sobre o qual ele orou a Deus 3 vezes, mas não teve atenção no sentido de ser retirado dele. Próxima pergunta da consulente Paula, da Igreja Cristã Evangélica de Praia Grande. Que Deus abençoe os nossos irmãos aí em Praia Grande, da Igreja Cristã Evangélica. A Paula aqui fala, pastor, de uma situação da vida cristã. Ela fala da rejeição de seus familiares pela palavra de Deus e também por ela mesma. Ela diz aqui que eles não ligam mais para ela, eles não mais a visitam, e ela quer saber por que está acontecendo isso. E que postura agora, diante dessa situação, ela deve tomar, pastor? Eu quero dizer à nossa consulente Paula que a irmã não é a primeira pessoa a passar por esse vexame. Vexame, digo, de não ter a atenção dos seus próprios parentes chegados. E há um motivo por isso. Como a própria irmã está declarando, o fato de receber a Cristo como Salvador criou essa inimizade. Mas, repetindo, que não é a irmã a única e nem a primeira, porque encontramos na Bíblia Sagrada o próprio Jesus fazendo menção dessa situação que iria se repetir
a toda a época em que o Evangelho fosse pregado. Está no capítulo 10 de Mateus, versículo 32 até o versículo 39. Diz o texto: qualquer que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante de meu Pai que está nos céus. É o que a irmã está fazendo. Mas qualquer que me negar diante dos homens, eu o negarei também diante de meu Pai que está nos céus. Não cuideis que vim trazer a paz à terra, não vim trazer paz, mas espada. Porque eu vim pôr em dissensão o homem contra seu pai, a filha contra sua mãe, a nora contra sua sogra, e assim os inimigos do homem serão os seus familiares. Não é exatamente o que está ocorrendo com a irmã? Agora, na continuidade, temos então Jesus falando a partir do versículo 37 para frente. Quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e não segue após mim, não é digno de mim. Quem achar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Então aqui, irmã, tranquilidade para a irmã vencer esse episódio da sua vida, mas não esqueça do versículo 39. Quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. A nossa vida presente é uma vida de poucos anos. Agora, a vida futura é eterna. Como disse Jesus, que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Que daria o homem em troca da sua alma? Se eu puder dizer para a irmã, alegre-se por ter sido julgada digna de sofrer constrangimento dos seus parentes pelo fato de ser uma cristã. Seguindo agora o nosso roteiro, nós vamos para a pergunta do João, do bairro Gonzaga, aqui em Santos. O João pergunta ao pastor sobre o Templo de Salomão construído em São Paulo. Diz o João que está atraindo pastores de igrejas grandes que estão visitando o templo em São Paulo, construído pelo bispo Edir Macedo. Eu quero dizer que essa posição de alguns pastores não é consentânea com a posição deles de pastores. Está lá no capítulo 13, versículo 17 do livro de Hebreus. Obedecei a vossos pastores, porque eles velam por vossas almas como aqueles que hão de dar conta delas. Então, um pastor tem uma ocupação fundamental. Ele não pode se envolver com construções de templo, não lhe cabe isso. E nem viver em busca de dinheiro nessa fabulosa importância que custou este templo de Jerusalém. Isso é ostentação, é vaidade humana. E o pastor não está para ser exibido pelo que ele construiu, embora tenhamos exemplos negativos nesse particular, e o construtor ou o dirigente deste trabalho que foi levantado esse templo em São Paulo não tem outra pretensão, senão essa. Então, a ocupação de um pastor é pastorear suas igrejas e não construir templos suntuosos com um gasto astronômico, como se isso fosse da vontade de Deus. Nada absolutamente pode ser pior. O Senhor Jesus Cristo, depois de ressuscitar, recomendou que fôssemos pregar o Evangelho a toda criatura, ganhando almas para o seu reino.
E que essas almas têm um valor tão grande que valem por todos os tesouros da terra. De modo que podemos até dizer que a nossa missão como pastores é andar pelo mundo ganhando almas, se queremos trabalhar efetivamente, abrindo igrejas em lugares onde não existem templos e ali servindo a Deus, ganhando aqueles que nunca ouviram falar do Evangelho. Agora, francamente, nós lamentamos que haja essa posição de pastores que tenham sido atraídos por essa construção e não se admirarem pelo dever que cada cristão, no seu anonimato, ganhe almas para Jesus. Marcos 16, 15 e 16, Jesus, depois de ressuscitado, deu uma ordem específica aos seus apóstolos: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Aí está a nossa missão: levar o evangelho, não se instalar num prédio suntuoso e admirar a sua própria beleza, e ser cortejado. E logo, essa inveja não é de origem divina, e o pastor precisa vigiar quando está passando por este dilema de querer também construir e ser igual a pessoas que têm evidências políticas de cidadania, cujos nomes são conhecidos até na revista Forbes. A próxima pergunta do consulente Manuel. Manuel diz aqui para o pastor que certas pessoas não se tornam crentes sob a alegação de que, se fazê-lo, terá que pagar o dízimo, e isso vai diminuir sua capacidade de manter a família. O que dizer, pastor? Eu quero dizer para o Manuel, com muito respeito, que você está perdendo a oportunidade de ter mais do que você está tendo atualmente. A menção que encontramos aqui na Bíblia Sagrada é muito clara com relação àquelas pessoas que fazem suas contribuições, sejam donativos para os pobres, para outras situações da igreja, construção de templo e etc., e também que contribuem com seus dízimos. Está no capítulo 9 de 2 aos Coríntios e versículo 7. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama o que dá com alegria. Então eu quero dizer para o nosso consulente o que está escrito na Bíblia por um homem que ele disse em oração a Deus: nós te damos daquilo que tu nos deste. Então, Manuel, pergunte a você mesmo: a saúde que você goza, o trabalho que você tem, a oportunidade que Deus lhe tem concedido de ganhar dinheiro, você já agradeceu a Deus alguma vez com alguma contribuição? Sabe que do Senhor é o céu e a terra e as obras que nela existem? Então nós somos criaturas de Deus e devemos agradecer a Deus pelo que Ele nos concede. E diz mais ainda a própria Bíblia, seguindo o capítulo 9 de 2 Coríntios, e versículo 8, e Deus é poderoso para fazer abundar em vós toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo toda suficiência, abundeis em toda boa obra. Conforme está escrito: espalhou, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Então Deus abençoa a pessoa que contribui e você não vai sofrer problema de falta de capacidade econômica para atender suas responsabilidades.
A próxima pergunta também com o tema dízimo. Agora é do consulente, do ouvinte Luiz. Ele diz aqui para o pastor que não paga o dízimo. Porque o dízimo, pastor, é da lei e vivemos sob a graça. Por isso, não estamos na obrigação de pagar dízimo, que era da lei de Moisés. O que dizer, pastor? Eu quero dizer ao nosso consulente que admito, não o conheço, que o nosso irmão não deve ler frequentemente a Bíblia ou está sendo orientado por pessoa que também nada sabe da Bíblia e por isso está usando um argumento furado, furadíssimo. É só perguntar para esta pessoa, e eu pergunto para você, meu querido irmão, onde se acha o livro de Gênesis? Faz parte dos livros onde foi dada a lei de Moisés? A lei de Moisés, ela teve início no livro de Gênesis? É claro que não. A lei de Moisés foi dada quando foi organizado o governo, praticamente o governo do israelita, quando foram constituídos sacerdotes, foi dada a lei, chegaram a Canaã e lá se estabeleceram e lá então teve início a vida regular do povo de Israel. Construíram um templo para poder entregar o dízimo, tinham sacerdotes que viviam só do serviço do templo, não trabalhavam fora para ganhar. Havia os levitas que também não tinham território próprio como as demais tribos para poder plantar, colher e ali contribuir com seu dízimo. Vivia dos dízimos dos que trabalhavam no campo. Ora, nada disso existia nos dias de Abraão. E ele não foi instado nem solicitado por alguém para que contribuísse com seu dízimo. Houve uma espontaneidade da parte dele, pelo menos está escrito na Bíblia. Diz aqui no capítulo 14 do livro de Gênesis, versículo 18 em diante, e Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e era este sacerdote do Deus Altíssimo. E abençoou-o e disse, bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, possuidor dos céus e da terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos. E Abraão deu-lhe, não diz aqui que pagou, deu-lhe o dízimo de tudo. Então ele deu espontaneamente o dízimo de tudo. Agora, se você quiser conhecer mais, você vai para o livro de Hebreus, onde é reportado essa parte da Bíblia Sagrada, pondo uma indicação que Cristo, como sacerdote do sacerdócio de Melquisedeque, o sacerdócio dele permanece para sempre. O sacerdócio da lei acabou. A lei encerrou. Quando Cristo deu brado na cruz do Calvário, está consumado. Então não temos mais nada com a lei de Moisés, efetivamente, porém temos com a pessoa de Cristo, e ele é sacerdote, não da linha da tribo indicada para isso, que é a tribo de Levi, mas ele tinha sua linhagem da tribo de Judá e não podia ser sacerdote dentro da lei de Moisés. E aqui nós temos então, no capítulo 7, vou ler rapidamente, diz o texto a respeito desse evento lá do livro de Gênesis. Porque este Melquisedeque, estou lendo o versículo 1 do capítulo 7 de Hebreus, que era rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, que saiu ao encontro de Abraão
quando ele regressava da matança dos reis, o abençoou, a quem também Abraão deu o dízimo de tudo, e primeiramente é por interpretação rei de justiça, depois também rei de Salém, que é rei de paz, sem mãe, sem pai, sem genealogia, não tendo princípio de dias nem fim de vida, mas sendo feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote para sempre. Então, esse sacerdócio de Melquisedeque permanece para sempre. Considerai, pois, quão grande era este, a quem até o patriarca Abraão deu os dízimos dos despojos. E os que dentre os filhos de Levi recebem o sacerdócio, têm ordem, segundo a lei, de tomar o dízimo do povo, isto é, de seus irmãos, ainda que tenham saído dos lombos de Abraão. E agora no versículo 24, consolidando o arrazoado, diz, mas este, falando de Jesus, porque permanece eternamente, tem um sacerdócio perpétuo, falando de Jesus. Portanto, pode também salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Porque nos convinha tal sumo sacerdote, santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores e feito mais sublime do que os céus, que não necessitasse, como os sumos sacerdotes, de oferecer cada dia sacrifícios, primeiramente por seus próprios pecados, depois pelos do povo, porque isto fez ele uma vez, oferecendo-se a si mesmo. Porque a lei constitui sumos sacerdotes a homens fracos, mas a palavra do juramento que veio depois da lei constitui ao Filho perfeito para sempre. Você não paga o seu dízimo se não quiser. Seu argumento não tem base bíblica.